Bom, se alguém esbarrar no seu carro, quebrar o seu celular, estragar a sua televisão, você vai ficar maluco, você vai ficar enlouquecido, né? Você vai brigar, vai querer indenização e mais ou menos assim. Quando o carro estraga, leva na oficina. Mas eu queria falar agora de um outro veículo que é muito, muito, muito mais importante do que o carro, que é você, né? Que é o nosso corpo, o nosso mecanismo de viver. Então, a gente vai falar hoje sobre você entender de uma maneira metafórica e de uma maneira muito simples o que é o ser humano. Se o ser humano for considerado um mecanismo para dar conta de viver a vida, em primeiro lugar, ele é o quê? Ele é uma unidade processadora de dados. Nós somos um processador de dados. Quando os dados aparecem, a gente processa e toma decisão. Se a decisão é de fuga, é de luta ou é de pausa para pensar. Então nós temos essas escolhas o tempo todo, o nosso mecanismo. Então vamos dividir esse mecanismo em 3 equipamentos. Como se fosse dividir o automóvel, tem um motor, né, que equipa o carro para ele andar, você tem o ar-condicionado, que é outro equipamento, né, a caixa de marcha. Então você tem vários equipamentos, né, que juntos se transformam no automóvel. Vamos dividir bem genericamente em 3 equipamentos o nosso mecanismo de viver. Então nós teríamos uma unidade processadora de dados que recebe dados de que forma? Que forma que o dado entra na gente? O dado entra visualmente, a gente enxergando o que está acontecendo, né? Os vários filmes, as várias ocorrências, que tem que estar sincronizado com a informação olfativa, que ela tem que também nos dar a mesma referência visual junto com a outro input de dados, vamos chamar assim, são os ouvidos, né, auditivos. E degustativos e finalmente o sinestésico, nós vamos sentir o ambiente, se ele está frio, calor, quente, etc. Então essas informações, elas entram no centro processador de dados e esse centro então ele vai fazer analogia a diversos outros eventos semelhantes e vai emitir um parecer. E vai emitir um parecer se aquilo oferece risco, oferece prazer e qual que seria a melhor decisão naquele momento. Esse equipamento que faz isso para o nosso mecanismo é esse daqui, é o de cima aqui, ó, essa parte aqui. Digamos que ele é o computador, ele processa dados, entra por aqui primeiro. Não é à toa que a nossa cara tem 7 orifícios para entrar todas as informações e com isso a gente organizar e tomar uma decisão que vai nos colocar dentro de um evento ou não. Então se eu olhar um banho e conferir se tem toalhas, tem shampoo, se tem sabonete, eu shampoo não vou precisar, né? Mas eu preciso, por exemplo, de um Presto Barba para poder fazer a barba e cortar o cabelo no banho. Então, eu tiraria o shampoo e reconfiguraria. Então, essa capacidade de observar e processar os dados e trazer o conforto antecipadamente, o TVEP mostra para gente que é possível que um evento tenha 1000 roteiros. E se você não pensar em tempos, eventos, espaços e pessoas, essa unidade processadora de dados começou a receber muitos dados nos últimos anos. Então digitalizamos a nossa vida, então nós, para conseguirmos processar, nós estamos processando de uma maneira muito rasante, muito superficial. Né, notícias de internet, notícias do WhatsApp, a gente não aprofunda, não compreende a ramificação das raízes de qualquer protocolo, de qualquer evento. Então a vida sendo um mecanismo e você tendo um equipamento de pensar, nós precisamos potencializar esse equipamento. O meu objeto de pesquisa, que é o TVEP, que é a ferramenta que organiza o tempo para você fazer um planejamento em 4 dimensões, de um tempo para cá, eu comecei a entender que dificilmente você vai entender de planejamento nos dias atuais se você não entender do tempo se transformando em evento e o evento se transformando em sentimento. Se o evento ele é mal configurado e mal executado, quem está lá dentro vai sofrer. Quem está lá dentro vai ter que reconfigurar, vai pedir desculpa, vai reclamar, vai chorar e às vezes vai se magoar, vai machucar, vai parar em hospital, derivando a rota original da vida, a avenida do conforto, onde todo mundo deveria estar fluindo, contribuindo com a teia de eventos uns dos outros, com a facilidade de identificar
qual que seria a sucumbência, o risco dos eventos que as pessoas estão fazendo. Então, o TVEP ele vai te mostrar que nós potencializamos esse centro intelectual para que o centro emocional, que é uma outra inteligência que habita o seu coração, ele sinta o evento, ele vai sentir mais amor, ele vai sentir mais dor, ele vai sentir mais culpa, mais medo, então ele vai sentir insegurança. Então isso vem depois de um protocolo. Então você passa por um evento, se você caiu num tanque de água fria, depois você sente frio. Né? Se você levou um soco, depois você sente dor. Se você terminou com a pessoa amada, depois você sente algum sofrimento. Então é sempre depois do evento. Que tal você migrar, em vez de pessoa, você entender pessoa, evento, pessoa. E sair da pista das pessoas e consertar os seus eventos. Então, com um aprimoramento da capacidade intelectual de capturar esse sistema quântico de uma maneira organizada, com recortes que te interessem, você captura no sistema o pedaço que te interessa, seja fazer um chocolate. Você divide em 7 tempos, organiza aquilo tudo, aprova o roteiro, mostra para outras pessoas, uma vez validado, reduzido o risco, divide aquilo em 7 ou em 49 e parte para fazer. A cada 49 avos você vai conferindo com o que você projetou e vai ter pequenos ajustes, ou seja, a vida flui melhor na avenida do conforto e você se sente mais autor e começa a colecionar os eventos e os roteiros destes eventos que te dão mais alegria, mais dopamina, que é o prazer intelectual de ter pensado algo bom. E aqui você vai ter outros hormônios quando você vai sentir a paz, vai sentir o amor, vai sentir a conexão entre as pessoas por um evento bem bolado. E depois disso também você tem o centro motor. E o centro motor, ele tem as vontades próprias. Ele é uma outra inteligência, que não tem nada a ver com a inteligência cognitiva, com a inteligência que organiza numa linguagem, num saber social, que é esse daqui, que está aqui em cima, ele acumula, é um centro processador que vai acumulando memória de risco, de culpa, de medo, quer dizer, ele caminha para o bem-estar. E de tanto ficar sobrecarregado pela decisão do emocional, que o emocional começou a decidir uma vez que não está tendo informações suficientes para capturar esse sistema quântico, ele está decidindo por paixão, por amor, por culpa, por raiva, por medo, e entrou num ciclo vicioso. E o centro motor sofre com isso, porque ele precisa de mais tempo. Enquanto você estava sendo gerado na barriga da sua mãe, o seu centro motor já funcionava. Ele fazia funcionar todas as suas células, bombeava o sangue, e depois você passou a respirar, e quando você está dormindo, você está respirando, seu coração está batendo, é uma outra inteligência. É a inteligência que de repente fala assim, aqui ó, você tem que ir no banheiro agora. Olha, é uma inteligência que fala, você está com sono e vai dormir. E muitas vezes o centro intelectual no carro, no automóvel, fala, não, está quase chegando em casa. E o centro motor já vai bocejando, ele desliga, ele manda sozinho. E ele tem um tipo de prazer. Ele precisa também recarregar, ele precisa ficar desligado 8 horas. E a gente, com muito compromisso do centro intelectual, que não está dando conta da vida, está tirando tempo de quem? Do centro motor e do centro emocional. Então a ampulheta, que tem uma inerência de consumo de cada um, está indo para o espaço. E aí a gente adoece. E não percebe isso no consultório médico. A gente vai perceber isso estudando a nossa vida, aprendendo a planejar a nossa vida dessa maneira que eu estou explicando aqui. E isso só pode ser feito com uma ferramenta como o TVEP, que você aprende a estudar o tempo, os eventos, os espaços e as pessoas. E aí você vai entender o seu centro intelectual, o seu equipamento, né, de pensar, o seu equipamento de emocionar e o seu equipamento de locomover, qual a areia da sua ampulheta que cabe a cada um e que tipo de evento que deixa melhor preparado, dá mais prazer. Então você tem 8 horas para dormir, é um evento, tem que ser sensacional, tem que ter o melhor edredom, o melhor travesseiro, o maior silêncio, bem no escuro, porque o centro motor merece, mas isso é um serviço para o centro intelectual, para poder organizar isso para ele. Ele vai ficar bem feliz. Na hora de alimentar, a mesma coisa. Então, que tipo de alimento, que quantidade de açúcar, de óleo, de gordura, a gente está estragando o centro motor. Então, o nosso carro, que lá no começo da conversa eu falei que ele estraga, você leva na oficina, a gente está estragando todo dia. Porque a gente está comendo um tanto de açúcar, a gente está comendo um tanto de farinha, e a gente pode começar a pensar que tipo de evento a gente está julgando para o nosso centro motor, por uma irresponsabilidade do nosso centro intelectual. Então agora, juntando esses 3 centros, o centro motor, o centro emocional, o centro intelectual, se o centro intelectual
organizar melhor os roteiros da sua vida no futuro, você vai ter um centro emocional sempre mais feliz e um centro motor sempre mais descansado, com saúde, com qualidade de vida, e você distribuindo muito bem esse tempo. Então esse é o objeto do meu estudo. O resultado desse estudo é o TVEP, é uma ferramenta que impacta demais as pessoas pela capacidade de fazer com que as pessoas sejam mais autoras. Se você tem interesse em conhecer mais, entre em eduardochana.com.br, e nós temos cursos online que vão completar seu estudo e vão fazer você ser melhor gestor do seu tempo e do jogo da vida.